O Teatro Amazonas, uma joia na selva, símbolo de um sonho dourado. No coração da maior floresta tropical do mundo, ergue-se um monumento à opulência, à arte e a um dos mais fascinantes e controversos períodos da história brasileira. O Teatro Amazonas, com sua cúpula reluzente e sua arquitetura grandiosa, não é apenas uma casa de ópera em Manaus. É o símbolo máximo do ciclo da borracha, um épico de ambição desmedida, de fortunas erguidas e desfeitas e do desejo de forjar uma civilização europeia em plena selva amazônica. Inaugurado em 31 de dezembro de 1896, o teatro é um tesouro arquitetônico e um repositório de histórias que ecoam a Belle Époque amazônica, um tempo em que a capital do Amazonas se via como a Paris dos trópicos. Esta é a sua história, suas curiosidades e a crônica de sua gloriosa inauguração. A gênese de um sonho, o ciclo da borracha e a Paris dos trópicos. Para compreender a existência do Teatro Amazonas, é preciso mergulhar no turbilhão econômico que transformou a pacata vila de Manaus na mais próspera cidade do Brasil no final do século XIX, o ciclo da borracha. A Revolução Industrial na Europa e nos Estados Unidos gerou uma demanda insaciável por borracha, matéria-prima essencial para a fabricação de pneus, correias industriais, fios elétricos e uma infinidade de outros produtos. A Hevea brasiliensis, a seringueira, nativa da Amazônia, era a única fonte comercialmente viável de látex de alta qualidade. A partir de 1870, a extração e exportação da borracha transformaram a economia amazônica. Manaus, estrategicamente localizada na confluência dos rios Negro e Solimões, tornou-se o epicentro desse comércio. Os barões da borracha, proprietários de vastos seringais, acumularam fortunas colossais em um curto espaço de tempo. A cidade, antes um modesto entreposto comercial, viu sua população explodir e sua paisagem urbana se metamorfosear. A elite da borracha, composta por brasileiros e um grande número de estrangeiros, ingleses, franceses, alemães e portugueses, ansiavam por replicar o estilo de vida das grandes capitais europeias. O dinheiro parecia não ter fim, e com ele veio a importação de tudo o que era considerado sinônimo de civilização e requinte. Moda parisiense, joias, automóveis e até os paralelepípedos que calçavam as ruas. Manaus foi uma das primeiras cidades do Brasil a ter iluminação elétrica e sistema de esgoto. Nesse cenário de euforia e ostentação, surgiu a necessidade de um espaço cultural à altura das ambições da nova elite. Um teatro de ópera, o símbolo máximo da cultura europeia, era o projeto perfeito para coroar a Paris dos trópicos. Não era apenas ter um local para espetáculos, mas sim um monumento que afirmasse ao mundo a riqueza e o refinamento da sociedade manauara. A construção de uma lenda, desafios e grandiosidade. A proposta para a construção de um teatro em Manaus data de 1881, apresentada pelo vereador Antônio José Fernandes Júnior. No ano seguinte, a pedra fundamental foi lançada, mas a obra logo foi paralisada. Foi sob a administração do governador Eduardo Gonçalves Ribeiro, um maranhense visionário e uma das mais importantes figuras da história do Amazonas, que o projeto ganhou o impulso definitivo. Em 1884, o Gabinete Português de Engenharia e Arquitetura de Lisboa foi contratado para elaborar um novo projeto. O estilo arquitetônico escolhido foi o renascentista com detalhes ecléticos, uma fusão de elementos que refletia o gosto da época. A construção, que se estendeu por mais de uma década, foi um feito notável de engenharia e logística. Praticamente todos os materiais de construção e decoração foram importados da Europa. Uma demonstração cabal do poderio econômico dos barões da borracha e da determinação de criar uma obra de arte sem paralelos na região. As paredes de Assaron vieram de Glasgow, na Escócia. Os 198 lustres de cristal e o mármore de Carrara das escadarias, estátuas e colunas foram trazidos da Itália. Os espelhos de cristal vieram da Bélgica. Até mesmo a madeira do piso do palco resistente à umidade amazônica foi importada. A mão de obra também era predominantemente estrangeira. Arquitetos, engenheiros, pintores, escultores e artesãos de diversas partes da Europa foram contratados para dar vida ao suntuoso projeto. Um dos nomes mais importantes associados à decoração do teatro é o do artista italiano Domenico De Angelis, responsável pela magnífica pintura do teto do Salão Nobre.
A construção, no entanto, não foi isenta de percalços. Houve interrupções devido a questões financeiras e políticas, além das dificuldades inerentes a uma obra dessa magnitude em um local remoto e com um clima desafiador. A umidade e o calor da Amazônia exigiam soluções inovadoras e materiais de alta qualidade para garantir a durabilidade da estrutura. O detalhe mais icônico do Teatro Amazonas, sua cúpula, é uma obra de arte à parte. Composta por 36 mil peças de cerâmica esmaltada e telhados vitrificadas importadas da Alsácia, na França, a cúpula exibe as cores da bandeira brasileira, verde, amarelo, azul e branco, em um mosaico deslumbrante que se destaca na paisagem de Manaus. A pintura ornamental da cúpula foi de autoria de Lourenço Machado. Outra curiosidade da construção diz respeito ao entorno do teatro. Para não perturbar os espetáculos com o barulho das carruagens, as ruas ao redor do teatro foram calçadas com uma mistura de areia e borracha, uma solução engenhosa e, mais uma vez, uma demonstração da onipresença da matéria-prima que financiava todo aquele luxo. A inauguração, uma noite para a história. A noite de 31 de dezembro de 1896 foi o ápice de anos de espera e expectativa. Manaus estava em festa para a inauguração de seu novo e grandioso símbolo. Embora a data oficial seja o último dia do ano, a grande estreia operística ocorreu uma semana depois, em 7 de janeiro de 1897, com a apresentação da ópera La Gioconda, de Amicarli Ponchielli, pela Companhia Lírica Italiana. A noite da inauguração, no entanto, foi um evento social de proporções épicas. As famílias mais abastadas de Manaus, os barões da borracha e as autoridades políticas exibiram suas melhores roupas e joias, transformando o interior do teatro em uma passarela de luxo e poder. Os jornais da época descrevem a atmosfera de deslumbramento e orgulho que tomou conta da cidade. O interior do teatro, recém-finalizado, era uma visão de esplendor. A sala de espetáculos, com capacidade para 701 pessoas, distribuídas entre a plateia, frisas, camarotes e o balcão nobre, impressionava pela riqueza dos detalhes. O veludo vermelho das poltronas, os ornamentos dourados, as máscaras que adornam as colunas, cada elemento contribuía para uma atmosfera de sofisticação e grandiosidade. O pano de boca do palco, uma pintura do artista brasileiro Crispim do Amaral, intitulada O Encontro das Águas dos Rios Negro e Solimões, também é uma obra-prima. A pintura retrata uma alegoria da união dos dois rios, com figuras mitológicas e elementos da fauna e flora amazônicas, uma celebração da natureza que era a fonte de toda aquela riqueza. A acústica do teatro, projetada para ser perfeita para apresentações de ópera, dispensava o uso de microfones, permitindo que a voz dos cantores e a música da orquestra preenchessem o ambiente de forma cristalina. O fosso da orquestra com um elevador elétrico era uma inovação tecnológica para a época. A inauguração do Teatro Amazonas não foi mais que um evento cultural. Foi um ato de afirmação. Para a elite manuara, significava a concretização de um sonho. A prova de que era possível criar um oásis de civilização europeia no coração da Amazônia. Para o mundo, era um recado claro sobre a importância econômica e o poder da Amazônia. Uma curiosidade marcante sobre a inauguração é a ausência do maestro e compositor brasileiro Carlos Gomes, idealizador de uma grande ópera para inaugurar o teatro. Ele faleceu em Belém do Pará, 3 meses antes da grande noite, sem ver seu sonho concretizado. Em sua homenagem, foi erguida uma estátua em frente ao teatro, e seu nome batiza a praça em frente ao imponente edifício. Arquitetura e arte, um templo eclético. O Teatro Amazonas é um exemplar notável da arquitetura eclética, um estilo que combina elementos de diferentes épocas e correntes artísticas. A fachada de inspiração neoclássica, com suas colunas e frontão, transmite uma sensação de solidez e imponência. A cúpula, por sua vez, com suas cores vibrantes, adiciona um toque de exotismo e brasilidade. O interior é uma profusão de detalhes que remetem ao Renascimento e ao Barroco, com uma forte influência do estilo Luís XV na decoração. O Salão Nobre, localizado no primeiro andar, é o ambiente mais luxuoso do teatro. Com piso de marchetaria feito com 12 mil peças de madeiras nobres, espelhos de cristal belga e mobiliário de época, o salão era o ponto de encontro da alta sociedade nos intervalos dos espetáculos. A pintura do teto do Salão Nobre, A Glorificação das Belas Artes na Amazônia, de Domênico de Ângeles, é uma das joias do teatro. A obra é uma alegoria que exalta as artes, a ciência e a civilização, com figuras mitológicas e representações da fauna e flora amazônicas. No centro da pintura, uma figura feminina representa a Amazônia, coroada pelas musas das artes.
A pintura é uma representação idealizada da missão civilizatória que a elite da borracha acreditava estar cumprindo. A sala de espetáculos em formato de ferradura segue o modelo dos grandes teatros de ópera europeus. O teto abobadado é decorado com 4 telas pintadas em Paris, que representam a música, a dança, a tragédia e uma homenagem a Carlos Gomes. Cada detalhe do teatro, desde as maçanetas das portas até as luminárias, foi cuidadosamente escolhido para criar uma atmosfera de luxo e sofisticação. O resultado é um conjunto harmonioso e impressionante que transporta o visitante para uma outra era. Curiosidades e lendas, as histórias que o teatro conta. Ao longo de mais de um século de existência, o Teatro Amazonas acumulou uma série de curiosidades e lendas que aumentam ainda mais o seu fascínio. O piano que toca sozinho. Uma das lendas mais famosas do teatro é a do piano do Salão Nobre, que, segundo relatos de funcionários e visitantes, por vezes toca sozinho durante a noite. A melodia, dizem, é triste e melancólica.